Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. Era uma noite chuvosa quando um jovem mototaxista, chamado Rafael, recebeu uma chamada para uma corrida em um dos bairros mais antigos e isolados da cidade. Com o trânsito leve e a chuva caindo, ele se sentiu aliviado por ter um cliente em um momento tão difícil. Ao chegar ao local indicado pelo aplicativo, viu uma figura esguia esperando sob a luz amarelada de um poste. Era uma mulher com um vestido branco, encharcado pela chuva, que parecia olhar para o chão, sem fazer contato visual. Rafael hesitou por um momento, mas não pôde deixar de sentir um impulso de compaixão. Ele se aproximou e perguntou se ela precisava de ajuda. Ela levantou a cabeça e entrou na moto sem dizer uma palavra. O silêncio era pesado, e a atmosfera estava carregada de tensão. Assim que ele deu partida, a mulher permaneceu em silêncio, olhando para frente enquanto ele navegava pelas ruas molhadas. A estrada parecia se estender infinitamente, e a ausência de palavras entre eles tornava tudo mais inquietante. Enquanto pilotava, Rafael começou a sentir um frio inexplicável, apesar de estar vestido adequadamente. Ele tentou puxar conversa para aliviar a tensão, mas a mulher apenas respondeu com um leve aceno, sem desviar o olhar do caminho. Ele notou que, mesmo com a chuva, ela parecia seca, como se uma camada de névoa a envolvesse, isolando-a da realidade ao seu redor. Durante a viagem, Rafael passou por uma antiga igreja, e, de repente, a mulher sussurrou: "Pare aqui." Ele obedeceu, sentindo um arrepio na espinha. Assim que ele parou a moto, ela desceu e olhou para a entrada da igreja, que estava semi-aberta. A chuva continuava a cair, mas parecia que o mundo ao redor havia parado. Rafael, curioso, decidiu perguntar se ela estava bem e se queria entrar, mas antes que pudesse fazer isso, ela já havia desaparecido diante de seus olhos. Confuso, ele olhou ao redor, mas não havia sinal dela. Apenas a chuva caía e o silêncio o cercava. Ele tentou racionalizar o que havia acontecido, pensando que a mulher poderia ter se escondido debaixo do beiral da igreja. Mas, ao verificar, ele percebeu que não havia mais vestígios dela. O coração batendo forte, ele decidiu sair rapidamente daquele lugar, preocupado com a sensação de que algo estava muito errado. No caminho de volta, Rafael se lembrou da expressão vazia no rosto da mulher e da maneira como parecia alheia ao mundo ao seu redor. Ele não conseguia se livrar da sensação de que a passageira não era quem parecia. Ao chegar em casa, ainda em choque, ele decidiu pesquisar sobre a igreja onde havia deixado a mulher. O que encontrou o deixou ainda mais perturbado. Descobriu que, anos atrás, uma mulher vestida de branco havia desaparecido após entrar naquela mesma igreja. Ela tinha sido uma antiga moradora da área, conhecida por sua beleza e por sua trágica história. Diziam que ela havia sido enganada por um amante, que a abandonou na noite de seu casamento. Desolada, ela desapareceu, e seu corpo nunca foi encontrado. Desde então, relatos de pessoas que a viram vagando pela região eram comuns, principalmente em noites chuvosas. Os moradores acreditavam que a alma da mulher estava presa entre os mundos, à procura de seu amor perdido e incapaz de seguir em frente. Rafael ficou atormentado por essa revelação. O que ele havia tomado como um simples trabalho se transformou em um pesadelo. O que teria acontecido se ele tivesse tentado seguir a mulher até a igreja? Teria ele se deparado com algo mais sombrio do que poderia imaginar? Ele não conseguia parar de pensar que sua carona poderia ser um aviso ou um clamor de alguém que não conseguiu encontrar paz.
Nos dias que se seguiram, Rafael evitou andar de moto à noite, especialmente em noites de chuva. No entanto, ele sempre se lembrava da expressão triste da passageira silenciosa, e a imagem dela o assombrava. Ele frequentemente passava pela igreja, esperando encontrar algum sinal dela, uma resposta para a pergunta que não conseguia formular. Com o tempo, ele começou a perceber que o silêncio da mulher era mais profundo do que ele poderia imaginar. A história da passageira silenciosa tornou-se uma lenda na mente de Rafael. Ele a contava para amigos e familiares, sempre em busca de uma resposta ou um conselho sobre como lidar com o que havia vivido. Para muitos, era apenas uma história de terror, mas para ele, era um lembrete constante de que existem mistérios que transcendem a vida e a morte, e que nem todos os passageiros que encontramos em nosso caminho são simplesmente pessoas comuns. Algumas delas podem ser ecos de histórias não contadas, almas perdidas que buscam ser ouvidas. Com o passar do tempo, Rafael aprendeu a aceitar o que havia acontecido naquela noite. Ele começou a ver a passageira não como um espírito assustador, mas como uma figura trágica, alguém que buscava por compreensão. Em suas corridas diárias, ele se tornou mais consciente das pessoas ao seu redor, tentando ouvir as histórias que muitos pareciam esconder. Para ele, cada passageiro era uma oportunidade de se conectar e de, talvez, dar voz a uma história que precisava ser contada, assim como a da mulher vestida de branco que havia se tornado parte de sua própria narrativa. O impacto daquela noite chuvosa não o deixou, mas o transformou. Rafael passou a ser um mototaxista mais atento e sensível, sempre aberto a escutar, não apenas o que as pessoas diziam, mas também o que suas almas poderiam estar tentando comunicar. E assim, a passageira silenciosa, que um dia apenas o assustou, tornou-se uma parte vital de sua jornada, lembrando-o de que cada corrida poderia ser uma oportunidade de redimir não apenas os vivos, mas também os que estão presos em suas próprias histórias. Em uma noite fria e sombria, um mototaxista chamado Lucas se preparava para encerrar seu turno. O relógio marcava quase meia-noite e a cidade estava tranquila, iluminada apenas pelas luzes das ruas e o brilho dos faróis dos poucos carros que passavam. Ele estava prestes a desligar o aplicativo quando uma corrida de última hora apareceu em seu celular. O destino era uma área afastada da cidade, conhecida por sua fama de ser assombrada, mas Lucas, sempre corajoso e curioso, aceitou a corrida. Chegando ao ponto de partida, Lucas viu um homem de aparência cansada e um tanto desleixada, vestindo uma jaqueta escura. Ele se aproximou da moto e, sem dizer uma palavra, subiu na garupa. A expressão do passageiro era séria e inquietante, e uma sensação estranha começou a invadir o estômago de Lucas. Ele começou a acelerar pela estrada deserta, quebrando o silêncio que envolvia a noite. A princípio, o homem ficou em silêncio, apenas olhando para o horizonte. Depois de alguns minutos, ele quebrou o silêncio e começou a falar sobre sua vida, compartilhando histórias tristes e angustiantes. Ele falava sobre a perda de entes queridos e a dor que carregava. Enquanto ouvia, Lucas percebeu que o homem estava visivelmente perturbado, como se estivesse lutando contra demônios internos. O tom de sua voz era quase hipnótico, e Lucas se viu perdido em suas palavras. "Estou indo para um lugar onde posso encontrar paz", disse o homem, com um brilho de determinação nos olhos. "Um lugar onde não sinto mais dor." Lucas tentou perguntar mais sobre o destino, mas, assim que abriu a boca, o homem interrompeu-o, pedindo que não falasse mais. Uma tensão crescente preencheu o ar, e a atmosfera ficou pesada, como se o próprio tempo tivesse desacelerado. Quando finalmente chegaram à região de destino, uma antiga e deteriorada igreja, Lucas sentiu um arrepio na espinha. Ele parou a moto em frente à entrada e se virou para perguntar ao passageiro se ele estava bem, mas, para sua surpresa, o homem havia desaparecido. Lucas esfregou os olhos, pensando que a exaustão poderia estar lhe pregando peças, mas a verdade era inegável. Ele estava sozinho, na frente de uma igreja antiga e em ruínas, cercada por uma névoa espessa que parecia flutuar como fantasmas. Perturbado, Lucas desceu da moto e decidiu investigar. Ele entrou na igreja, iluminada apenas pela luz da lua que penetrava através das janelas quebradas. O lugar estava em silêncio absoluto, exceto pelo som distante de gotas de água pingando do teto.
Ao caminhar pelo corredor, ele começou a notar símbolos estranhos nas paredes e o cheiro de flores murchas, como se o tempo tivesse parado ali. No altar, encontrou uma foto de um homem que se parecia muito com seu passageiro, mas com uma data gravada embaixo, de 1987. Um frio intenso tomou conta de Lucas ao perceber que o homem que havia levado até ali não era apenas um passageiro comum. Ele era um espírito perdido, e a viagem que acabará de fazer era a última corrida de sua vida. A dor e o sofrimento que o homem carregava eram tão profundos que ele não conseguia se libertar das amarras do mundo dos vivos. Lucas sentiu um aperto no coração e uma tristeza inexplicável ao perceber que havia se tornado parte dessa história trágica. Enquanto olhava para a foto, o ar ao seu redor começou a mudar. Ele sentiu a presença do homem atrás dele, como se estivesse observando. "Você não deveria estar aqui", disse uma voz suave, mas repleta de dor. Lucas se virou lentamente e viu o homem à sua frente, sua figura etérea quase translúcida. "Estou preso a este lugar, mas você não precisa ficar." Em um impulso, Lucas fez uma pergunta que o atormentava: "Por que você não consegue ir embora?" O homem olhou para ele, seus olhos cheios de lágrimas não derramadas. "Porque não encontrei a paz que tanto procurei. O peso da dor é difícil de carregar. Eu queria que alguém soubesse minha história antes de partir." Lucas percebeu que a única maneira de ajudar aquele espírito seria ouvir sua história até o fim. Ele pediu ao homem que falasse, e assim começou uma conversa longa e dolorosa. O homem contou sobre seus amores perdidos, suas escolhas erradas e a tragédia que o levou até aquele lugar. Cada palavra que ele dizia parecia aliviar um pouco do peso que carregava, e Lucas sentiu uma conexão profunda com aquele ser. Após horas de conversa, o homem finalmente respirou fundo e disse: "Obrigado. Agora que alguém ouviu minha história, posso descansar em paz." Com um sorriso sereno no rosto, ele começou a se desvanecer lentamente, enquanto Lucas observava em silêncio, sentindo uma onda de tristeza, mas também uma sensação de libertação. Quando o homem desapareceu completamente, Lucas saiu da igreja e voltou para sua moto, seu coração leve e sua mente ainda cheia de pensamentos sobre a vida e a morte. Ele olhou para o céu e percebeu que as estrelas pareciam brilhar mais intensamente do que antes. Em sua mente, ele sabia que tinha cumprido uma missão importante. Ao voltar para casa, Lucas percebeu que a experiência o havia transformado. Ele nunca mais olhou para seus passageiros da mesma forma. Cada corrida era agora uma oportunidade para ouvir e aprender. Ele se tornou um mototaxista conhecido por sua empatia e atenção, sempre disposto a ouvir as histórias de seus clientes, pois sabia que, assim como o homem que encontrou naquela noite fatídica, muitos estavam em busca de alguém que os escutasse. As noites de trabalho se tornaram um momento de reflexão e conexão. Ele aprendeu a importância de dar voz às histórias não contadas, pois cada vida tem suas dores e alegrias. E, assim, o último destino se transformou em uma lenda não apenas sobre um espírito perdido, mas sobre a capacidade humana de ouvir e entender, algo que pode realmente mudar o curso de vidas, tanto dos vivos quanto dos que já partiram. Em uma cidade movimentada, onde as luzes nunca se apagavam e a vida pulsava a todo vapor, havia um mototaxista chamado Carlos. Ele era conhecido por sua rapidez e habilidade em navegar pelo trânsito caótico, mas também por seu caráter generoso e prestativo. Carlos estava sempre disposto a ajudar os necessitados e fazia questão de tratar todos os seus passageiros com respeito. No entanto, sua vida mudaria para sempre em uma noite fatídica que o levaria a uma jornada sombria de vingança. Certa noite, enquanto trabalhava, Carlos pegou uma corrida de um cliente que parecia nervoso e agitado. O homem pediu para ser levado a um bar localizado em um dos bairros mais perigosos da cidade. Ao longo da corrida, o passageiro começou a falar sobre suas experiências, revelando ser um ex-presidiário que havia acabado de sair da prisão. Carlos ficou um pouco apreensivo, mas continuou a viagem, tentando manter uma conversa amigável. Quando chegaram ao destino, o homem não tinha dinheiro suficiente para pagar a corrida. Irritado, ele ameaçou Carlos, puxando uma faca e exigindo que entregasse sua moto. A situação se tornou rapidamente aterrorizante, e Carlos, assustado e sem saber o que fazer, decidiu cooperar.
Ele entregou a chave da moto e assistiu, impotente, enquanto o homem fugia na sua motocicleta. Carlos ficou devastado e com raiva. Ele não apenas perdeu sua moto, mas também sua fonte de sustento. Desesperado e sem saber o que fazer, Carlos se lembrou de uma velha lenda que circulava entre os mototaxistas sobre um espírito vingativo que protegia os injustiçados. Segundo a história, quando alguém era vítima de um crime, poderia chamar o espírito, e ele ajudaria a buscar justiça. Em um momento de desespero, Carlos decidiu tentar. Ele fez uma oração silenciosa, pedindo ao espírito que o ajudasse a recuperar sua moto e a se vingar do homem que o havia roubado. Nos dias que se seguiram, Carlos começou a sentir uma presença estranha ao seu redor. Ele notou que coisas inexplicáveis aconteciam em sua vida. Sua determinação e raiva atraíram a atenção de algo sobrenatural. Ele começou a ter visões do homem que o roubara, vendo-o em situações cada vez mais perigosas, como se o espírito estivesse preparando o terreno para sua vingança. Uma noite, enquanto trabalhava, Carlos recebeu um chamado inusitado. Era um cliente que se parecia exatamente com o homem que o havia assaltado. Seu coração disparou ao reconhecer aquele rosto. Sem pensar duas vezes, ele aceitou a corrida. Durante o trajeto, o homem começou a falar sobre suas experiências, mencionando a vida criminosa que havia levado e como estava tentando mudar. No entanto, Carlos viu através de suas palavras, percebendo que ele ainda estava envolvido em atividades ilícitas. Quando chegaram ao destino, Carlos fez uma pergunta: "Você se sente culpado pelo que fez?" O homem, surpreso, hesitou antes de responder. "Eu fiz o que tinha que fazer para sobreviver", disse ele, com uma expressão de desespero. Nesse momento, a raiva e a dor que Carlos sentia se tornaram insuportáveis. Ele se lembrou do espírito vingativo e, em um ato de desespero, fez uma invocação silenciosa, pedindo que a força que o acompanhava se manifestasse. De repente, uma rajada de vento atravessou a rua, e as luzes ao redor piscaram. O homem, que estava prestes a sair da moto, parou e olhou ao redor, como se percebesse algo sobrenatural no ar. Carlos sentiu a energia ao seu redor mudar, a presença do espírito parecia estar se aproximando. O medo começou a dominar o homem, que, percebendo que algo estava errado, tentou fugir. Mas Carlos não permitiu. Ele pulou da moto, agarrou o homem e o empurrou contra a parede. "Você não vai escapar desta vez", disse Carlos, sua voz tremendo com a mistura de raiva e determinação. O homem começou a implorar por perdão, mas Carlos estava determinado a fazer justiça. Ele se lembrou de todas as noites em que ficou acordado pensando em como poderia ter evitado o assalto e como sua vida havia mudado. E então, ele viu uma oportunidade. Em um momento de clareza, Carlos decidiu não tirar a vida do homem. Em vez disso, ele o forçou a enfrentar suas ações. "Você precisa entender o que você fez", disse Carlos, enquanto o segurava com firmeza. Ele fez o homem prometer que se tornaria uma pessoa melhor e ajudaria aqueles que estavam em situações difíceis, assim como ele havia estado. Carlos não sabia se o espírito vingativo tinha alguma influência, mas algo dentro dele sentia que essa era a maneira correta de agir. Após aquela noite, a vida de Carlos começou a mudar. O homem, em vez de se vingar, cumpriu sua promessa. Ele começou a trabalhar em um abrigo local e usou suas experiências passadas para ajudar os jovens a evitarem a vida do crime. Carlos, por sua vez, recuperou sua moto, pois o espírito vingativo que havia invocado lhe trouxe de volta sua motocicleta. Ele percebeu que a verdadeira vingança não estava em infligir dor, mas em transformar vidas. O que começou como uma história de vingança se tornou uma lição de redenção. Carlos se tornou um mototaxista conhecido na cidade, não apenas por sua habilidade, mas também por sua bondade e compaixão. Ele sempre se lembrou da noite em que se deparou com o espírito e fez a escolha de não se tornar um prisioneiro de sua própria raiva. Ele aprendeu que cada vida tem o potencial de mudar, e que, às vezes, a verdadeira justiça vem através do perdão e da compreensão. A cidade nunca mais foi a mesma, e a história de A Vingança do Mototaxista se tornou uma lenda que circulava entre os mototaxistas, inspirando-os a serem melhores e a sempre olharem além da superfície.
Em uma cidade grande, onde as ruas nunca dormiam e o trânsito nunca parava, havia um mototaxista chamado Rafael. Ele era conhecido por sua habilidade em percorrer os labirintos urbanos, fazendo corridas de forma rápida e eficiente. No entanto, mesmo em uma profissão que o mantinha sempre em movimento, Rafael se sentia solitário. Ele frequentemente passava longas horas na estrada, ouvindo a música que tocava em seu fone de ouvido, e tentava se distrair da rotina monótona. Certa noite, perto da meia-noite, enquanto Rafael aguardava uma nova corrida, ele recebeu um chamado para uma corrida em um bairro afastado, conhecido por sua má reputação. Com um pouco de hesitação, aceitou a corrida. Ao chegar ao local indicado, viu uma jovem mulher à beira da calçada, vestindo um vestido branco que refletia a luz da lua. Seu olhar era distante, quase como se estivesse perdida em seus pensamentos. Assim que ela subiu na garupa, Rafael notou que a mulher estava visivelmente angustiada. "Para onde você vai?" ele perguntou, tentando quebrar o gelo. Ela hesitou antes de responder, sua voz era suave, mas carregada de tristeza. "Leve-me para o hospital", disse ela, com um tom que fez Rafael sentir um frio na espinha. Sem mais perguntas, ele acelerou a moto e seguiu em direção ao hospital mais próximo. Durante o trajeto, a atmosfera ficou estranha. O silêncio era interrompido apenas pelo som do motor da moto e pelo vento que soprava ao redor. Rafael notou que a mulher não se movia, sua postura rígida e seus olhos fixos em um ponto distante. O coração de Rafael batia mais rápido, mas ele tentou se concentrar na estrada. No entanto, quando ele olhou pelo retrovisor, percebeu que a mulher estava com uma expressão angustiante, como se estivesse lutando contra uma dor interna. Ao chegarem perto do hospital, a jovem pediu para parar em um cruzamento deserto. Rafael, confuso, estacionou e virou-se para ela. "Por que você quer descer aqui? O hospital está logo ali." A mulher olhou para ele com um olhar profundo e triste. "Você não pode me levar lá. Eu não pertenço a esse lugar." Antes que Rafael pudesse perguntar mais, ela soltou um grito agonizante, um som que ecoou nas ruas vazias e fez o coração dele parar por um instante. O grito era cheio de dor e desespero, ressoando na escuridão da noite. Rafael, aterrorizado, não conseguiu se mover por um momento. O som reverberou em seus ouvidos, e ele sentiu um frio atravessar seu corpo. Quando ele finalmente se virou para olhar para a mulher, ela havia desaparecido. Ele olhou ao redor, mas não havia sinal dela. A única coisa que restava era o eco de seu grito, como uma sombra persistente em sua mente. Desorientado e em choque, Rafael ligou o motor da moto e seguiu para o hospital. Quando chegou, os atendentes notaram seu estado agitado. Ele contou sobre a jovem e o que havia acontecido, mas eles apenas trocaram olhares preocupados. Um dos enfermeiros, após ouvir a descrição, comentou que já havia ouvido histórias sobre uma mulher que frequentemente aparecia nas estradas, pedindo carona e que nunca chegava ao destino. Aquela mulher, segundo o enfermeiro, era conhecida como a passageira do lamento. Segundo a lenda, ela era uma vítima de um trágico acidente que ocorrera anos atrás, e seu espírito ainda vagava pela cidade, buscando ajuda. Rafael ficou chocado ao ouvir isso. Ele percebeu que a mulher que havia conhecido na moto não era apenas uma passageira, mas sim uma alma atormentada em busca de descanso. Nos dias seguintes, Rafael não conseguia tirar a experiência da cabeça. Ele se tornou obcecado pela história da passageira do lamento. Decidido a entender mais sobre o que havia acontecido, ele começou a pesquisar, conversando com outros mototaxistas e moradores da região. Ele aprendeu que muitos já haviam encontrado a jovem em situações semelhantes, sempre com a mesma expressão de dor e sempre desaparecendo antes de chegar ao destino. Certa noite, após uma longa jornada, Rafael decidiu voltar ao cruzamento onde havia deixado a passageira. Ele estacionou a moto e aguardou, o coração batendo forte no peito. O silêncio da noite era perturbador. Ele começou a chamar pela mulher, pedindo que ela aparecesse, oferecendo ajuda. Ele sentia que, de alguma forma, tinha que fazer algo para libertá-la daquela dor. De repente, ele ouviu um sussurro no vento, um chamado distante que fez seu sangue gelar. Era a voz da mulher. "Por favor, me ajude", ela implorou. A sensação de desespero era palpável.
Rafael, sem hesitar, começou a falar com ela. Eu quero te ajudar. Você não precisa mais sofrer. Conte-me sua história. Então, a mulher apareceu diante dele, mais uma vez vestida de branco. Desta vez, seu olhar estava mais suave, como se tivesse esperança. Eu não consigo encontrar meu caminho. Meu coração está preso entre este mundo e o outro, disse ela, lágrimas escorrendo pelo rosto. Rafael sentiu uma onda de compaixão e determinou-se a ajudá-la a encontrar a paz. Ele lembrou-se da lenda que havia ouvido sobre como as almas perdidas precisavam de alguém para ouvi-las, para que pudessem se libertar. Com cada palavra que ele disse, a expressão da mulher se tornava mais calma. Ele a encorajou a deixar sua dor ir, a aceitar seu destino. Você não está sozinha, disse Rafael. Você pode seguir em frente. Sua história precisa ser contada. Com cada frase que Rafael pronunciava, a atmosfera ao redor parecia mudar. A névoa que cobria o cruzamento começou a se dissipar, e a luz da lua iluminou o rosto da jovem. Ela sorriu pela primeira vez. Obrigada, sussurrou, antes de desaparecer lentamente no ar. A última imagem que Rafael viu foi um brilho suave envolvendo-a, como se estivesse finalmente encontrando a paz. A partir daquela noite, Rafael nunca mais encontrou a passageira do lamento. No entanto, sempre que pegava uma corrida, ele se lembrava da importância de ouvir as histórias das pessoas. Ele se tornou conhecido na cidade por sua empatia e por sempre estar disposto a oferecer um ouvido atento. E, assim, a lenda da passageira do lamento continuou a ser contada, não apenas como uma história de medo, mas como um lembrete da necessidade de conexão e compreensão entre os seres humanos. A experiência transformou Rafael, fazendo dele não apenas um mototaxista, mas um guardião das histórias não contadas, sempre pronto para dar voz àqueles que, de alguma forma, ainda vagavam em busca de redenção. Em uma noite qualquer, enquanto dirigia pelas ruas desertas, Marcos sentiu que a noite estava estranhamente silenciosa. Ele estava em seu último turno e havia poucas corridas. A lua cheia iluminava o caminho, mas uma névoa densa começou a se formar, obscurecendo a visibilidade. Enquanto dirigia, ele pensou em como a cidade parecia diferente àquela hora. A sensação de que algo estava prestes a acontecer o deixou inquieto, mas ele ignorou esse pressentimento e continuou sua jornada. De repente, o aplicativo de corridas em seu celular apitou, indicando um novo pedido. Sem hesitar, ele aceitou e seguiu para o endereço indicado. A corrida o levou para fora da cidade, em direção a uma estrada estreita que se perdia entre árvores altas e sombrias. A névoa aumentava, e a atmosfera ficava cada vez mais opressiva. Marcos tentou manter a calma, lembrando-se das histórias que ouvirá sobre a morte, mas logo se lembrou que eram apenas lendas, sem fundamento na realidade. Ao chegar ao local indicado, Marcos parou a moto e olhou ao redor. O lugar estava deserto e sombrio, e o que deveria ser uma casa parecia mais um antigo casarão abandonado. Ele hesitou, sentindo a adrenalina subir enquanto a escuridão parecia se aproximar. Quando estava prestes a desistir e voltar para a cidade, a porta do casarão se abriu lentamente, revelando uma figura encapuzada. A figura era alta e magra, vestida com um manto negro que se arrastava pelo chão. A aparência era aterrorizante, e Marcos sentiu um calafrio percorrer sua espinha. "Você é o mototaxista que veio me buscar?", perguntou a figura com uma voz profunda e rouca. Marcos, paralisado pelo medo, conseguiu apenas acenar com a cabeça. "Meu nome é Morte, e você é o meu último cliente da noite", a figura disse, avançando em direção a ele. Aquelas palavras ecoaram na mente de Marcos como um sino tocando, e a realidade do que estava acontecendo começou a se desdobrar. Ele não sabia se estava tendo uma alucinação ou se realmente estava frente a frente com a morte. "Não, isso não pode ser verdade. Eu tenho muito a viver ainda", Marcos exclamou, tentando se convencer de que era apenas um pesadelo. A morte apenas sorriu, um sorriso que não parecia ter emoção, e respondeu: "Todos têm um tempo, e o seu chegou. Vamos, é hora de ir." Desesperado, Marcos virou-se e correu de volta para sua moto. Ele ligou o motor e acelerou, mas a estrada parecia interminável e a morte o seguia, flutuando suavemente pelo ar.
Ele olhou para trás e viu a figura escura a poucos metros dele, como uma sombra constante em sua perseguição. O medo o levou a acelerar ainda mais, mas a estrada estava coberta pela névoa e as curvas pareciam se multiplicar, fazendo com que se perdesse no caminho. O que deveria ser uma corrida tranquila transformou-se em um pesadelo. Marcos não sabia para onde estava indo, apenas queria escapar. Ele passou por árvores e curvas, e quanto mais ele tentava fugir, mais a figura parecia se aproximar. O pânico tomou conta dele e, em um momento de desespero, ele decidiu voltar à cidade, na esperança de que lá ele pudesse encontrar segurança. Ao chegar às margens da cidade, ele percebeu que algo estava errado. A cidade parecia diferente, como se o tempo tivesse parado. As luzes das ruas piscavam de maneira estranha e as sombras pareciam se mover sozinhas. Ele parou a moto em um ponto de ônibus e olhou ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que ouviu uma risada baixa e sinistra, e a morte apareceu novamente diante dele. Você não pode fugir de mim. O que está preso na sua mente está refletido no seu mundo, ela disse. Marcos começou a perceber que, ao invés de correr, deveria enfrentar sua realidade. Ele sabia que havia cometido erros, que muitas vezes desrespeitara as regras de segurança e que havia se colocado em situações perigosas, mas ele não estava pronto para deixar tudo para trás. Com coragem, ele encarou a figura encapuzada. Se você é a morte, então eu não tenho medo de você. Eu vivi minha vida da melhor maneira que pude e quero continuar. Me deixe viver, ele gritou, com uma determinação inesperada. A morte parou por um instante, e os olhos sob o capuz brilharam intensamente. Você tem mais a aprender, mas a vida não é só sobre escapar da morte. Você precisa valorizar cada momento. Eu não sou apenas uma perseguidora, mas um lembrete do que realmente importa, a morte respondeu. A névoa ao redor deles começou a se dissipar, e Marcos percebeu que tinha uma escolha a fazer em viver plenamente ou continuar fugindo. Com essa nova perspectiva, ele decidiu que, independentemente de suas experiências passadas, tinha que aproveitar o presente. A figura da morte começou a se desvanecer, mas não sem antes deixar uma mensagem. A vida é preciosa, e cada escolha que você faz tem suas consequências. Lembre-se disso, ela disse, enquanto a névoa finalmente se dissipava, revelando a cidade em sua forma habitual. Marcos acordou na manhã seguinte com um novo propósito. Ele decidiu que, em vez de apenas ser um mototaxista, se tornaria um defensor da segurança nas estradas, ajudando outros a evitar os perigos que ele mesmo havia enfrentado. O encontro com a morte não foi o fim, mas um novo começo. Ele se lembrou das palavras da morte, e a partir daquele dia, Marcos não apenas dirigiu sua moto, mas também conduziu sua vida com um novo entendimento sobre o valor do tempo e das escolhas. A experiência o marcou para sempre, e ele se tornou uma lenda entre os mototaxistas, conhecido por sua determinação em ensinar outros a valorizar a vida e respeitar a estrada. A história de um encontro com a morte se espalhou pela cidade, inspirando muitos a refletir sobre suas próprias vidas. E enquanto Marcos seguia em frente, ele sabia que cada corrida era uma oportunidade de fazer a diferença, não apenas para si mesmo, mas para aqueles que cruzavam seu caminho.